Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para você, boa sexta-feira. Sexta-feira aí começa um fim de semana abençoado. Hoje à noite nossas células estão reunidas. Amanhã, sábado, domingo, nós estamos no templo que não precisa mais de fazer inscrição. É só vir para adorar o Senhor e vem com o coração aberto. Bom, eu tenho falando aí sobre números, sobre Levítico. Eu quero voltar um pouco. Onde tudo começou? Onde tudo começou, na realidade, no coração de Deus. Mas a história desse povo começa com Deus chamando Moisés. E no capítulo 3, e agora no capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés para desenvolver o chamado que ele lhe deu. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor te apareceu? Perguntou o Senhor: Que é isso que tem na mão? Ele respondeu: Um bordão, um cajado. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe. Disse-lhe o Senhor: Lança-o em terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-a pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. E se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. Se ainda não crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio se tornarão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Ai, ai, ai. Moisés, ele está, de repente, em dúvida de um chamado tão específico. Meu querido, deixa a dúvida de lado em nome de Jesus. Deus chamou você, Deus deseja usar você. A maior parte dos crentes tem dúvida em algum tempo da vida, em alguma época da vida. E se a gente duvida de Deus, o que é que vai sobrar? Deus é digno de total confiança. Digno de total confiança, você precisa de crer nisso. E Deus vem pacientemente para convencer Moisés de três coisas. Deus nos ama sem cessar, independente de qualquer outra coisa. A maior parte de nós pensa que Deus nos ama porque nós somos bons, ou quando nos acertamos, ou quando nós temos uma dicção boa, ou quando nós temos talento que as pessoas veem. Não. Deus nos ama porque Ele nos ama, porque Deus é amor. Deus não se parece conosco. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, e Ele sabe que dentro desse coração precisa de transformação. Deus não muda em função do nosso comportamento. Eu estou bem, eu estou crendo, eu estou confiante, Deus me ama. Eu estou mal, eu estou em dúvida, eu estou com medo, Deus, eu vou ter problema com Deus. Não, Deus me ama, Deus te ama sem cessar. A segunda coisa para pensar aqui é que Deus nos perdoa. Moisés, ele vem de um passado de um assassinato, de um exagero. E aí Moisés foge para o deserto e Deus vem ao encontro dele e Deus então o traz de volta. Deus perdoa, Deus cuida. 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mesmo que você não se sinta perdoado,
Porque o perdão não tem a ver com a sua emoção, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o que Deus determinou que seria. Então a verdade se funda aqui sobre a palavra de Deus e não sobre as suas emoções ou sobre as minhas emoções. Então, Deus me ama, Deus me perdoa e Deus me chama para servi-lo. Veja que nesse chamado a Moisés, Deus já havia aparecido a ele na sarça ardente. Deus havia chamado e disse para ele assim: você vai voltar para o Egito para tirar o meu povo de lá. E ele fica com medo desse chamado. Com medo desse chamado. Eu quero te convidar a parar de duvidar. De repente, como Moisés, você está aí procurando desculpas para não atender a Deus, para não ouvir o seu chamado, para não se disponibilizar para uma obra que ele quer fazer através de você. E ele vai te dar sinais, como ele deu a Moisés. O bordão na mão dele transformou numa serpente, depois a serpente voltou a ser um bordão, uma vara, uma madeira dura, seca, preparada para ser um bordão de um pastor. Depois a mão tornou leprosa e a mão volta a ser como o resto do corpo. E mais um terceiro sinal para ele falar para o povo, mas na realidade Deus estava convencendo, era o próprio Moisés. Depois Moisés fala: Senhor, eu não vou, sabe por quê? Sou pesado de língua, eu tenho dificuldade para falar. Mesmo depois que eu tive contigo um encontro, a minha vida não mudou. Olha que coisa séria isso. Eu tive um encontro com Deus e continuo gago. Eu tive um encontro com Deus e continuo moreno. Tinha que ser branco agora? Eu tive um encontro com Deus e continuo com 1,60 m e poucos. Eu tinha que esticar fisicamente. Eu tive um encontro com Deus e continuo usando óculos. Sim, você foi transformado, liberto, perdoado. E agora você é amado por Deus e Deus quer usar você. Deus tem planos para a sua vida e Ele quer usar você. Moisés deu desculpas, mas no final ele foi. Através dele Deus mandou 10 pragas no Egito, através dele Deus libertou o povo de Israel, através dele 2 milhões de pessoas saíram do Egito, atravessaram o deserto e chegaram à terra prometida. E apesar dele, Deus cumpriu o propósito que ele tinha. E apesar de você, com toda desculpa que você der, Deus cumpre o seu propósito na sua vida e através de você. Então, meu querido, eu queria orar com você agora, dizendo para você e com você: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado por Moisés, que nos mostra o tanto que o Senhor nos ama e o tanto que podemos confiar no seu amor, no seu perdão e no seu chamado. O Senhor nos chama para te servir e eu quero te pedir perdão pelas desculpas que nós demos a vida inteira. Muitas desculpas. E pedir que o teu Espírito Santo nos conduza ao centro da tua vontade. Eu sei que encarar Moisés não é fácil, em tentar convencer as pessoas não é fácil, mas os sinais do Senhor, o poder do Senhor, opera maravilhas. Então, Pai, em nome de Jesus, vai diante de nós, abrindo o caminho e usa-nos para a glória do seu nome. Quebra o coração do faraó, do nosso irmão, da nossa irmã, dos líderes, ó Deus, que nós temos que convencer, ou seja, nós temos que ser instrumentos porque o teu Espírito convence e nós te adoramos por isso. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma sexta-feira aí iluminada. Se você vê aí uma sarça ardente que não se consome, pode ser Deus te falando. E algumas coisas que Deus pode te falar, fica atento. Deixa Ele usar você. Não foge do chamado. Saiba que Ele te ama e te perdoa de todo pecado. Ok? Lembra que você é luz. Onde você passa, as trevas se dissipam. Em nome de Jesus.